Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo do Direto ao Ponto vamos falar sobre o Império Romano, mas antes, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva já, e ajude-nos a crescer na plataforma. O Império Romano foi uma das maiores e mais influentes civilizações da história da humanidade, que dominou grande parte do mundo ocidental por séculos. Surgindo da República Romana, ele se expandiu para cobrir vastas áreas da Europa, Ásia Menor e Norte da África, deixando um legado profundo na cultura, política, arte, arquitetura e direito que ainda influencia o mundo moderno. Vamos explorar em detalhes a história, as características, a estrutura e o impacto do Império Romano. O Império Romano surgiu da República Romana, que foi estabelecida em 509 a.C. após a derrubada do último rei romano, Tarquínio, o Soberbo. A República era caracterizada por uma forma de governo em que o poder era compartilhado entre o Senado e o povo, com magistrados eleitos como cônsules e outros oficiais. No final da República, Roma enfrentou crises políticas e sociais significativas, incluindo guerras civis. Em 44 a.C., Júlio César, um general e político influente, foi assassinado, o que precipitou o colapso da República. Em 27 a.C., o Senado concedeu poderes extraordinários a Otaviano, que se tornou o primeiro imperador romano sob o título de Augusto, marcando o início oficial do Império Romano. O Império Romano então expandiu-se através de conquistas militares, diplomacia e alianças, alcançando seu auge territorial sob o imperador Trajano no início do século II. O Império abarcava a maior parte da Europa Ocidental, grande parte da Europa Oriental, o norte da África e partes significativas do Oriente Médio. O território romano foi dividido em províncias, cada uma governada por um governador nomeado pelo imperador ou pelo Senado. As províncias eram responsáveis por fornecer tributos e tropas ao Império, e eram administradas com um alto grau de autonomia local. A sociedade romana era hierárquica e estratificada, com distinções claras entre classes sociais, incluindo senadores, cavaleiros, plebeus e escravos. A família era uma unidade social central, com o paterfamilias, o pai da família, detendo autoridade quase absoluta sobre os membros da família. A cultura romana era uma fusão de tradições romanas, gregas e outras influências dos povos conquistados. A religião romana era politeísta, com um panteão de deuses e deusas que eram adorados em rituais públicos e privados. O culto ao imperador também se tornou uma prática comum. Os romanos eram conhecidos por suas contribuições significativas à arte e arquitetura, incluindo a construção de anfiteatros, aquedutos, estradas e templos. A arquitetura romana utilizava arcos, cúpulas e concreto, influenciando profundamente a construção em todo o império. O imperador era a autoridade suprema do Império Romano, com controle sobre o exército, o senado e a administração do império. Alguns dos imperadores mais notáveis foram Augusto, Nero, Trajano, Adriano e Constantino, cada um contribuindo de maneiras diferentes para o desenvolvimento do império. O direito romano era altamente desenvolvido e influente, servindo como a base para muitos sistemas legais modernos. Incluía princípios como a presunção de inocência, o direito ao julgamento justo e a codificação de leis que se aplicavam a todos os cidadãos. A economia romana era diversificada e complexa, baseada na agricultura, no comércio e na escravidão. Roma beneficiava-se de uma rede extensa de estradas e rotas marítimas que facilitavam o comércio de bens como grãos, vinho, azeite e mercadorias exóticas de todo o império. O império utilizava um sistema monetário padronizado, com moedas como o denário e o sestércio. As finanças do império eram administradas por um sistema de coleta de impostos e tributos das províncias, além de receitas de propriedade imperial. O Império Romano enfrentou diversas crises internas, incluindo instabilidade política, corrupção e dificuldades econômicas. A crise do século III foi um período de anarquia e colapso econômico, com frequentes mudanças de imperadores e invasões bárbaras. Em 285 d.C., o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, para facilitar a administração e a defesa. Em 330 d.C., o imperador Constantino fundou Constantinopla como a nova capital do Império Romano do Oriente.
O Império Romano do Ocidente então enfrentou invasões de tribos germânicas e outros povos bárbaros, que culminaram com a queda de Roma em 476 d.C., quando o último imperador ocidental, Rômulo Augusto, foi deposto. O Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, continuou a existir por quase 1000 anos até a queda de Constantinopla em 1453. O Império Romano deixou um legado duradouro na cultura ocidental, incluindo a língua latina, que é a base de muitas línguas modernas. O direito romano continua a influenciar os sistemas legais contemporâneos, e a arquitetura e engenharia romanas estabelecem padrões que ainda são admirados e imitados. O Império Romano foi crucial na propagação do cristianismo, que se tornou a religião oficial do Império sob o imperador Constantino no século IV. A Igreja Católica Romana emergiu como uma instituição poderosa com raízes profundas no legado romano. Os romanos preservaram e transmitiram o conhecimento grego e outras tradições culturais, influenciando profundamente o renascimento cultural e intelectual da Europa. O Império Romano é frequentemente considerado um dos pilares da civilização ocidental, com seu impacto sendo sentido em áreas tão diversas quanto a língua, a lei, a política, a engenharia e a cultura. Seu legado continua a ser estudado e admirado como um modelo de administração, arquitetura e civilização avançada. Este foi mais um Direto ao Ponto. Se gostou do vídeo, já sabe, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.